História das agriculturas no mundo, do Neolítico à crise contemporânea, de Marcel Mazoyer e Laurence Rudar. Capítulo 1. Evolução, agricultura e história. Era um universo cuja origem não se conhece, mas cujos fulgores mais antigos vindos até nós nos fazem pensar que está em expansão há 15 bilhões de anos, e é também um sistema solar e uma Terra constituídos há 4,6 bilhões de anos que a vida começou a se desenvolver, mais ou menos 3,5 bilhões de anos. Desde então, a evolução produziu centenas de milhares de espécies vivas, das quais muitas desapareceram no curso do tempo. Em primeiro lugar, os vegetais, dos quais se conhece mais de 500 mil espécies, e os animais, dos quais identificamos aproximadamente 1 milhão de espécies que vivem ainda hoje. Todas as espécies vivas não foram ainda totalmente identificadas, e a cada ano outras novas são descobertas. Conjuntos de indivíduos de uma espécie que vivem em um tempo e lugar determinados constituem uma população dessa espécie. O conjunto de populações vegetais e animais vivendo nesse lugar forma um povoamento, ou biocenose. Esse povoamento e o meio inanimado, biotopo, geologia, morfologia e clima, formam um ecossistema. A ecosfera é composta por todos os ecossistemas do planeta. Todos os seres vivos, vegetais ou animais, são constituídos por matéria orgânica, água e outras matérias minerais. A matéria orgânica é formada por moléculas complexas, açúcares, gorduras, proteínas e ácidos nucleicos, que além de comporem os seres vivos, são também a fonte de energia que lhes é necessária para viver e para se reproduzir. Os vegetais são autotróficos, são capazes de sintetizar suas próprias substâncias orgânicas da água, do gás carbônico e de outros elementos que eles encontram na atmosfera e no solo, utilizando para isso a energia solar. Ao contrário, o homem e os animais não possuem essa faculdade. Eles são heterotróficos, nutrem-se de matérias orgânicas provenientes diretamente dos vegetais, que as produziram, ou são indiretamente provenientes dos animais que os consumiram e assimilaram anteriormente. A biomassa de um ecossistema é a massa total de matérias orgânicas que ele possui, compreendidos os dejetos e os excrementos. Somente as espécies vegetais são produtoras de biomassa. O homem e os animais não a produzem. Estes nutrem-se dela, transformando-a. São as espécies exploradoras. É por isso que a fertilidade global de um ecossistema, ou seja, a sua capacidade de produzir biomassa, é medida finalmente pela sua capacidade de produzir a biomassa vegetal. Quase todos os animais são simples predadores que se contentam em tomar sua alimentação das espécies selvagens, vegetais ou animais que exploram. Alguns dentre eles prestam algum serviço à espécie, assim facilitando a sua fecundação. Alguns dentre eles prestam alguns serviços às espécies assim exploradas. A abelha, por exemplo, transporta o pólen retirado da flor, facilitando assim a sua fecundação. Mas, curiosamente, milhões de anos antes da nossa era, a evolução produziu várias espécies de formigas e térmitas, cultivadores de cogumelos ou criadores de pulgões. Os cogumelos e pulgões domésticos que essas espécies exploram é diretamente proporcional ao seu esforço, com um trabalho incessante de ordenamento do meio, de forma a multiplicar e a favorecer seu desenvolvimento. Quanto ao homem, trata-se de uma espécie muito mais recente, e, diferentemente dessas formigas e térmitas, não nasceu agricultor ou criador. Ele assim se fez após centenas de milhões de anos de hominização, isso é, de evolução biológica, técnica e cultural. Foi apenas no Neolítico, há menos de 10 mil anos, que ele começou a cultivar as plantas e criar animais, que ele mesmo domesticou, introduziu e multiplicou em todos os tipos de ambiente, transformando assim os ecossistemas naturais originais em ecossistemas cultivados, artificializados e explorados por seus cuidados. Desde então, a agricultura humana conquistou o mundo, tornou-se o principal fator de transformação da ecosfera, e seus ganhos de produção e de produtividade, respectivamente, condicionaram o aumento do número de homens e o desenvolvimento de categorias sociais que não produziam elas próprias sua alimentação. O propósito desse capítulo é situar a agricultura na evolução da vida e na história do homem. Mais precisamente,
Este capítulo deve responder a 3 questões essenciais assim formuladas. O que é agricultura enquanto relação particular entre espécies vivas? Em que momento do processo de humanização o homem se tornou agricultor e por quê? Qual é, desde então, o papel representado pela agricultura no desenvolvimento histórico da humanidade? Segundo nosso ponto de vista sobre o conceito de sistema agrário e sobre a relação entre agricultura e história, os rudimentos de ecologia, de paleontologia, de pedologia e de história contidos neste capítulo preliminar não têm a pretensão de ensinar o que quer que seja, no seu domínio, aos especialistas de cada uma dessas ciências. Antes que eles nos perdoem por termos tão ultrajosamente reduzido seu conhecimento. Nosso propósito é simplesmente apresentar, de maneira tão concisa e inteligível quanto possível, o essencial do que é preciso saber para responder às questões que acabamos de expor e para compreender os rumos deste livro. 1. A vida, a evolução e a agricultura. Para compreendermos o que é a agricultura enquanto relação entre uma espécie exploradora e uma ou várias espécies exploradas vivendo num ecossistema cultivado artificialmente, não seria inútil lembrar brevemente algumas noções de ecologia, fator limitante e valência ecológica. Todas as espécies de seres vivos encontram no meio onde vivem os recursos necessários à sua existência material: espaço, habitat, nutrição e possibilidade de expulsão dos dejetos de seu funcionamento vital. Ora, todos os recursos de um meio, quaisquer que sejam, são limitados. Isso de tal maneira que entre as necessidades crescentes de uma espécie que se multiplica em um meio dado e os recursos limitados desse meio, parece necessariamente, nesse ou naquele momento, uma oposição. Quando a densidade ocupacional dos locais ou dos abrigos se torna muito forte, quando as quantidades de água, de matérias minerais, de pastagem ou de presas disponíveis nesse ou naquele período crítico são totalmente consumidas ou se tornam muito raras para serem ainda acessíveis, então o crescimento das populações se encontra bloqueado. O mesmo acontece quando os dejetos expelidos por essa ou outras espécies